Olá, amigos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. ADM Val, mais uma vez para conversar com todos vocês sobre o Evangelho de Jesus. Eu, aos meus 75 anos de idade, já com uma longa experiência profissional na área da contabilidade, na área de administração de empresa, e com longa experiência sofrida nesses anos de vida sobre o enfrentamento dos nossos desafios no dia a dia, as nossas cruzes que carregamos no nosso dia a dia, eu, nesse tempo todo, aprendi de que o grande roteiro que precisamos seguir para enfrentar os nossos desafios terrenos com dignidade, com respeito aos nossos semelhantes, com responsabilidade na execução dos nossos empreendimentos, das nossas necessidades, a grande cartilha que aprendi a seguir. Impossível colocá-las em prática devido ao meu nível evolutivo. Mas coloco como ferramenta principal, como guia para a minha vida, é o estudo do Evangelho de Jesus. Então, estudando Jesus, independente de nomes e placas de religiões, nós vamos colocar aí na tecnologia da informática, através da internet, pessoas estudiosas que falam sobre Jesus, seus feitos e seus ensinamentos, tirando da letra, que a letra mata, o espírito vivifica, mas analisando Jesus com os seus feitos, tirando os assuntos polêmicos que falam sobre data que Jesus nasceu, se era casado, se não era casado, que nasceu de uma virgem. Isso tudo gera polêmicas. Mas nós precisamos estudar o Evangelho de Jesus, ver os seus feitos, os seus ensinamentos e tentar colocar essas virtudes que Jesus nos ensinou em nossas vidas. Então, estudar Jesus, praticar os ensinamentos de Jesus, já temos aí um caminho a seguir com enfrentamentos dos nossos desafios. Mas é um roteiro, é um modelo. Jesus é o nosso mestre, modelo e guia. E se nós colocar em prática os teus ensinamentos, nós vamos enfrentar os nossos desafios cotidianos com a cabeça erguida, com a confiança em Deus, com a confiança nesse homem incomparável, segundo as falas de Divaldo Pereira Franco. Então, é o caminho da felicidade, é a cartilha da felicidade seguir os ensinamentos de Jesus. E Jesus ainda prometeu
que, enquanto esteve aqui conosco, não falou tudo. Porque o povo daquela época não entendia tudo o que ele deveria fazer, a compreensão do nível evolutivo daquele povo daquela época. Então ele contou muito sobre parábolas, historinhas. E ele prometeu que haveria, ele não tinha falado tudo, que haveria um Consolador prometido. E o Consolador prometido é a doutrina ditada pelos Espíritos e codificada por Allan Kardec. Então, Allan Kardec fazia as perguntas aos Espíritos, e os Espíritos respondiam através de médiuns e donos da época. E assim surgiu a doutrina dos Espíritos, a doutrina espírita. E os livros básicos da doutrina espírita são o Livro dos Espíritos. Aí já tem toda a doutrina ditada pelos Espíritos, que é o Consolador prometido, que é o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade é Jesus, pelos estudos que fazemos sobre as falas de Jesus. E nós temos, então, os outros livros que Kardec lançou baseado no Livro dos Espíritos, os comentários do codificador da doutrina espírita. Então, aí nós temos o Livro dos Espíritos, é o primeiro, o Livro dos Médiuns, é o segundo, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o que nós estamos estudando literalmente esse livro. Começa, termina, nós começamos de novo. Porque o Evangelho é a cartilha da felicidade. Então, nesse livrinho, Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos, iniciando o livro, a mensagem do Espírito da Verdade. Depois nós temos a citação do Novo Testamento, as palavras de Jesus, narrada depois de muitos anos que Jesus morreu, 30, 40, 50 anos depois, que Jesus não anotou nada. Então, no Evangelho tem a citação dos evangelistas. E Kardec faz um comentário sobre o que Jesus falou na época. E os evangelistas passaram para a humanidade, que está no Novo Testamento. E temos também no Evangelho mensagens que Allan Kardec selecionou algumas mensagens de diversos espíritos, falados, escritos por diversos médiuns, diversos países, e inseriu essas mensagens no livro Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Instrução dos Espíritos, que são assuntos ditados por espíritos sobre o mesmo assunto dos evangelistas. Então, nós temos lá a Instrução dos Espíritos de Santo Agostinho e tantos outros espíritos, comentando sobre as falas de Jesus. E temos o quarto livro, O Céu e o Inferno, que fala do relato dos espíritos que viveram na Terra e como eles adentraram no plano espiritual. E nós temos a Gênese. Então, são os 5 livros básicos da doutrina espírita.
Então, como eu optei por seguir os estudos do Evangelho e seguir a doutrina dos Espíritos durante essa toda trajetória da minha vida. Então, todos nós precisamos da parte espiritual. Então, cada ser faz uma opção para o estudo e para a prática das coisas espirituais, escolhendo uma instituição, uma religião, que vai abordar assuntos da espiritualidade maior. Então, o Osterwald, procurou e procura pautar a vida nesses ensinamentos. E eu propus a fazer diariamente o estudo do Evangelho, literalmente, segundo a doutrina dos Espíritos. E nós chegamos à conclusão que a doutrina dos Espíritos é a fé raciocinada. Não existem normas, dogmas. Nós sabemos que não há necessidade de angariar adeptos para a doutrina espírita. Nós procuramos estudar a doutrina espírita e procuramos pautar nossa vida no Evangelho de Jesus, visando a vida futura, visando a vida após esta vida. Porque a presente vida é uma das vidas em que o espírito imortal está habitando na presente reencarnação um corpo de carne. E após esta vida, o espírito aqui cativo, preso nesse corpo de carne, através da morte do corpo, ele deixa o seu espírito envolto, o espírito envolto do perispírito, que é uma camada semimaterial, e assim que morre o corpo, ele adentra na erraticidade, denominada por Kardec erraticidade, o período em que o espírito, seu corpo de carne, envolto pelo perispírito, fica numa das diversas moradas, como Jesus falou. Na casa do meu pai tem muitas moradas, e na erraticidade tem muitas moradas também. A primeira morada é a morada bem ligada à terra, que nós chamamos de umbral. É a porta de entrada do espírito recém-desencarnado. Então, todos nós passamos pelo umbral. São as zonas muito ligadas à Terra. Como a Terra é um planeta de prova e expiação, nós temos aqui os submundos, a maldade, né? E o umbral tem também
essas zonas de sofrimento como temos aqui na Terra. Então, é interessante, é necessário estudar o Espiritismo. Nós temos, além dos livros que eu falei, nós temos ainda as obras psicografadas por médiuns idôneos. Então, o plano espiritual não nos abandona nunca. Os mensageiros de Deus está passando, através dos espíritos encarnados, mensagens para nós. E nós temos aí mais de 400 livros psicografados por diversos espíritos, entre eles Emmanuel, André Luiz, entre tantos outros, Humberto de Campos e tantos outros, psicografados esses livros pelo médium Chico Xavier. Tem mais de 200 obras dos espíritos psicografados pelo médium Divaldo Pereira Franco. Fora tantos outros trabalhadores, outros médiuns, que recebem os espíritos para nos instruírem, para ir investindo já na presente reencarnação a nossa volta para o mundo espiritual, procurando fazer a nossa reforma íntima, procurando desprender do nosso apego da matéria, administrar sim a matéria, mas sem aquele apego, sem aquela ganância de passar o trator por cima dos nossos irmãos perante Deus, escravizando-os, abusando das suas simplicidades para o meu benefício. Então, estudando doutrina espírita, nos convida a fazer essa reforma íntima. E estamos cientes que Deus é o comandante. Nada acontece sem a vontade de Deus. Deus é amor. Ele é bom, é justo, é misericordioso. E nos dá N oportunidade de ressarcirmos nossas dívidas. Isso o Espiritismo nos esclarece. Com espada fere, com espada será ferido, diz Jesus. Então não é temer Deus, não. É conversar com Deus. E através desses estudos, dessas mensagens ditadas a médiuns idôneos pelos Espíritos, nós seguir esse roteiro. Não abandonar o Evangelho. E aqueles simpatizantes ou os espíritas, continuar seus estudos. Agora, o mais importante é realmente fazer com que cada um na sua instituição religiosa, fazer com que o homem transforme em um homem de bem. É esse o objetivo principal das religiões. É a nossa transformação moral. É desenvolver em nosso ser a compaixão e a piedade pelo sofrimento alheio. Deus está no comando, mas nós podemos interceder junto de Deus, fazendo as nossas vibrações, fazendo as nossas orações,
por todos aqueles que estão em sofrimento, mas deixamos sempre sob os desígnios de Deus. Mas devemos sim ter compaixão pelo sofrimento alheio e ver sempre o que podemos fazer da caridade. Porque, segundo Paulo de Tarso, diz que não é fora da igreja que é a salvação, não é fora da verdade que é a salvação, é fora da caridade que não há salvação. Então, a caridade, nós temos a caridade material, que é ser altruísta, dar as coisas materiais a quem necessita. E a caridade moral é o nosso crescimento moral, desenvolvendo no nosso ser a bondade, a simplicidade, a humildade, né, que Jesus nos fala sobre os pobres de espírito. E desenvolver as virtudes que Jesus nos ensinou. A virtude do perdão, da caridade, do amor ao próximo, amai-vos uns aos outros, perdoar não 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes, não julgar. Então, e temos aí a oração. A oração, orar é falar. Por isso fala orador, ele fala. Então, no nosso íntimo, nós podemos falar com Deus, mas escolhe um lugarzinho. Jesus procurava a natureza, os montes, para falar com Deus. Dá uma desligada da matéria e conversa com Deus sobre os seus desafios, sobre o que te atormenta. E orar e falar com Deus, com o Pai. Ponderar as suas atitudes, vigiando os seus pensamentos, suas palavras, as suas ações. No final do dia, fazer uma análise. Santo Agostinho fazia isso. De como foi seu dia. O que você fez de bem? Quais foram as suas decisões? É bom analisar, é bom a gente conversar com a gente mesmo. Como eu estou sendo? Como um desenvolvimento das minhas atividades profissionais. Isso é bom para nós refletirmos, para nós tomarmos decisões com serenidade, com cautela, com prudência, procurando nas decisões não faltar com a caridade, não prejudicar as pessoas. Nos nossos relacionamentos profissionais, podemos fazer a caridade, sendo conscienciosos, dando oportunidade aos nossos auxiliares nos nossos trabalhos. As nossas ações, o nosso comportamento como cidadão, fala muito mais do que nós darmos conselho. Então, nós vamos dar continuidade no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o trabalhinho que eu faço diariamente.
e está à disposição de todos na linha do Templo Ostervaldo Canto Silva e no canal do YouTube Osterval Silva. E nós estamos juntos, conversando com os encarnados, está aí à disposição, através da internet, no YouTube, existe no Facebook, nas redes sociais, existe uma tonelada de assuntos ligados ao Espiritismo. Então, cabe a nós procurar o que queremos e seguir. Não é assim que fazemos a nossa profissão. Não paramos de estudar. Ok? Então, nós estamos estudando o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós gravamos, comentamos o que, no subtítulo desse capítulo, o que é preciso entender por pobres de espírito, que são os humildes. O que é preciso entender por pobres de espírito? E nós temos agora, hoje, no item 3, outro subtítulo que nós vamos ler e comentar. Né? Todo aquele que se eleva será rebaixado. Está falando justamente sobre os orgulhosos. A verdade, o silêncio e o tempo são grandes aliados da verdade. O silêncio e o tempo são grandes aliados da verdade. E, neste subtítulo, todo aquele que se eleva será rebaixado, vai falar justamente que os orgulhosos, os poderosos, eles serão rebaixados, porque estão infringindo a lei do amor, da justiça e da caridade. Então, através das reencarnações, Deus dá oportunidades de ressarcirmos os nossos débitos cometidos violando as leis divinas, faltando com caridade com os nossos semelhantes. Então, vamos lá. O item 3, então. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram. Então, os discípulos perguntaram para Jesus, né? Quem é o maior no reino dos céus? Céus, que se trata aqui, é o plano espiritual, a vida espiritual fora do corpo material. Então, os céus são os espíritos que já habitam fora o corpo de carne, em regiões boas, em regiões de trabalho, em regiões de ajudar os espíritos que estão encarnados. Né? Então ele fala, os discípulos perguntam para Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, Jesus explicava com historinhas para fixar, com exemplos para fixar os seus ensinamentos. Então, Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-se no meio deles e lhes disse,
Eu vos digo em verdade, que se vós não converterdes, e se não tornardes como crianças, não entrarei no reino dos céus. Só aí dá para nós analisarmos. Se tornar como criança. Porque criança é o símbolo da doçura, da fragilidade, da dependência de todos nós, adultos, para dar amor, para dar carinho, para ensiná-lo sobre a vida. Não é? Então, eu vos digo em verdade, quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos perguntaram. Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: Eu vos digo em verdade que se não vos converterdes e se não tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. E Jesus fala que o reino dos céus, como nós estudamos esses dias atrás, é para aqueles que são pobres de espíritos, que são os humildes, simples e humildes de coração. Né? Eu vos digo, em verdade, que se vós não converterdes, e se não tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Então, é para nós analisarmos. Então, o Espiritismo é a fé raciocinada. Não é forçado. É a doutrina do livre-arbítrio. Não é? Então, nós temos que raciocinar. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será maior no reino dos céus. Não importa que sejamos humilhados pelos nossos semelhantes que creem saber tudo, que creem que eles são os melhores. Então, o que Jesus recomenda? Que sejamos humildes, simples de coração, e se portar como essa criança meiga, o símbolo da pureza, de bons sentimentos. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. Então é esse o trabalhinho. E entender o que é humildade. Jesus combateu sempre a hipocrisia, os abusos das leis civis de Moisés. Mas ele resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está aí para nós raciocinarmos. Né? Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será maior no reino dos céus. Então, Jesus combateu olho por olho, dente por dente, a agressão. E nos ensinou a ser brando e humilde de coração. Mas não
impediu de nós nos defendermos. Tanto é que ele falou sim, sim, não, não. Não faltar com a caridade, falar sim e falar não, sem faltar com a caridade. Mas a defesa é necessária. Ser humilde não é ser escravo, é ser simples. É aplicar essas virtudes que Jesus nos ensinou, combatendo o orgulho, combatendo a ambição, combatendo a vaidade, não julgando, aceitando as pessoas como são, mas persuadindo-as para o bem, para o bom proceder, para o ser cidadão, para cumprir seus deveres como cidadão, sendo educados, não sendo agressivos, sendo gentis. Não é? Então, todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Então, está falando da criança como um ser puro, como um ser que depende de nós ensiná-los a viver. Agora, estudando a doutrina espírita, então a criança, ela é símbolo da inocência. Só que ali tem um espírito reencarnado e muitas vezes é um espírito rebelde, é um espírito que vem com más tendências. Mas o símbolo da criança é o símbolo da pureza, porque ela depende de nós. Mas nós vamos vendo, com o crescimento da criança, as tendências que ela tem com relação à maldade, com relação ao orgulho, com relação à prepotência. Então, cabe aos pais, que Jesus designa uma família para esse espírito reencarnar. Cabe aos pais entregar esses espíritos que vieram como seus filhos, entregar para Deus melhorados, fazer de tudo para que haja um crescimento moral nesses espíritos que nós somos responsáveis como pais. Então, vocês vejam que a doutrina espírita nos esclarece sobre os nossos comportamentos, os nossos pensamentos e as nossas palavras com relação ao nosso semelhante, procurando sempre amai-vos uns aos outros. Tarefa difícil, mas não impossível. Porque, torno a repetir, o silêncio e o tempo são os grandes aliados da verdade. Então, meus amigos, vamos parando por aqui hoje. Nós precisamos ser disciplinados, né? Estamos com 39 minutos e é essa média do nosso trabalhinho diário. De 30 a 40 minutos, às vezes passa um pouquinho. Ok? Então, eu vou anotar aqui. Para amanhã nós continuarmos. Ok? Então, vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade e vibrar para que, onde haja dores físicas e morais, vamos vibrar por essas criaturas,
rogando a Deus a tua misericórdia e pedir forças para nós, para que possamos, todos nós, vibrarmos em favor da paz mundial, da união, da fraternidade, da solidariedade. Dai-nos força, Senhor, para cada dia que passe em nossas vidas, possamos ser melhores nos nossos relacionamentos familiares, profissionais, na sociedade. Senhor Jesus, temos dificuldades de ser humildes. Dai-nos força, Senhor, para procurar conseguir vencer os obstáculos que nos fecham as portas do crescimento material e crescimento moral, que são as doenças da alma que carregamos, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a prepotência. Mestre Jesus, quero agradecer por mais esta oportunidade. E todos aqueles que nos assistiram e nos assistem, desejamos a todos um bom dia, aos encarnados, aos desencarnados que nos rodeiam. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. E que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos, um bom dia a todos, fiquem com Deus e amanhã estaremos aqui novamente para, junto com os espíritos encarnados, os espíritos desencarnados, estudar o Evangelho segundo o Evangelho de Jesus, segundo a doutrina espírita. Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã.